Senhor, aleluia, bom é estarmos aqui, amém? Abra sua Bíblia, você sabe onde, né? Precisa nem eu dizer. Terceira carta de João, versículo 1 e 2. Seguindo aí a nossa ministração sobre saúde emocional. Já vamos entrar hoje no 15º tópico, falando sobre um assunto muito pertinente, né? Que é sobre saúde emocional, né? Então, vamos fazer isso. Terceira carta de João, versículo 1 e 2. Quem achou, diga amém. Está na tela. Ao presbítero, ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém? Sente, queridos, em nome de Jesus. Deus seja louvado pelo privilégio de podermos estar na sua casa, estarmos na presença do Senhor. Não obstante, né, como eu falei no início, brincando que vocês são crentes, né, porque vir no culto hoje tem que ser crente, por causa do frio, por causa dessa ventania, né? Eu não sei você essa noite, mas essa madrugada foi complicado, né? Dormimos muito pouco, porque cada momento que o vento embocava, a gente pensava, agora vamos ficar sem telhado, né? Mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, nada aconteceu, né? Então, estamos todos bem. Liguei para alguns irmãos, né? E a maioria me disse que estava tudo bem. Alguns, pastor, caiu uma telha aqui, alguma coisinha ali. Mas no geral, né? O Senhor guardou o seu povo. Amém, meus irmãos? Isso é bom demais, né? Depois no final nós vamos estar saudando os visitantes, para nós já entrarmos direto na ministração, para que aproveitemos melhor o tempo. E hoje, dentro do assunto, né, saúde emocional, que nós estamos já ministrando há bastante tempo, parece que nunca vai surgir outra coisa, né? Mas a gente vai vendo que tem muita coisa, irmãos. Olha, eu estava dizendo que estava perto de terminar essa mensagem, mas cada vez que eu falo isso, vem mais alguma coisa que precisa ser falado. E hoje nós vamos falar sobre algo que é forte. Diga para o seu irmão, é forte. Até certo ponto, vamos dizer assim, até um pouco pesado, mas que nós precisamos falar. Então, o 15º tópico, para que nós tenhamos uma saúde emocional equilibrada e melhor, aprenda a controlar a sua língua. Não vi nenhum glória a Deus, nenhum aleluia, nenhuma sapateada, nada. Eu disse que era forte, irmão. Porque é interessante, você pode até pensar, pastor, o que tem a ver a língua com a saúde emocional? O que tem a ver a língua com a cabeça? Eu respondo para você citando Provérbios 21, versículo 23. Provérbios 21, versículo 23. O que guarda a boca e a língua
guarda das angústias a sua alma. Só um amém? Vou ler de novo, acho que vocês não entenderam. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Salomão vai dizer isso. E olha que Salomão entendia alguma coisinha de sentimento, de questões emocionais. Eu aconselho você a ler o livro de Eclesiastes com a mente bem aberta. E você vai entender que Salomão escreve o livro de Eclesiastes já no final da sua vida, arrependido de algumas coisas. E ele fala muitas coisas interessantes, livro de Provérbios também escrito por ele. Mas eu achei fantástico esse texto, porque ele vai dizer: aquele que guarda a sua boca e a sua língua, ele guarda a sua alma das angústias. Ele está dizendo que a pessoa que consegue controlar a sua língua, ele vai ter menos problemas emocionais. Basicamente é isso que ele está dizendo. Basicamente é isso que ele está dizendo. Agora, você pode dizer para mim: pastor, não é fácil. E eu concordo com você. Porque é interessante nós pensarmos sobre o assunto. E quando a Bíblia fala de perfeição, a Bíblia fala no modelo que é Cristo. Quando Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, ali, versículo 13 até o 15, qual nós estamos ministrando também sobre o crescimento, ele diz assim: até que todos cheguemos ao pleno conhecimento, à estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. Então Cristo é o nosso modelo, amém? Ou pelo menos teria que ser o nosso modelo, o nosso padrão. Então, quando a Bíblia fala de perfeição, a Bíblia está falando justamente de Cristo, que foi o único que esteve nessa terra, viveu como homem, e como homem não pecou, atingiu a perfeição, algo que nós não vamos conseguir, por mais que a gente lute, irmãos. Isso não é para frustrar você, tá bom? Amém? Por mais que a gente lute para alcançar a perfeição, nós não vamos alcançar. Nós só vamos alcançar quando nós chegarmos lá, né? E aí Paulo vai dizer também em Coríntios 15, 53, 54, ele vai dizer: quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, assim como ele é, nós veremos. Então ali nós vamos atingir a perfeição. Mas quando a Bíblia fala de perfeição, e a Bíblia vai falar que, sabe quem é perfeito? Ou sabe quem conseguiria se tornar perfeito? É aquele que consegue controlar a sua língua. Diga comigo: misericórdia. Aquele que consegue controlar a sua língua, ele se torna perfeito. Para ver que o negócio, irmão, não é tão... que o negócio é pesado, como eu falei. E o apóstolo Tiago, no capítulo 3, do versículo 2 até o 12, ele tem nesse capítulo, o capítulo que vai falar sobre a língua, que vai falar sobre o que é a língua. E a gente começa a ler esse capítulo e você fica até um pouco apavorado, assustado. Porque Tiago, irmãos, e esse Tiago aqui, para que você entenda, né? A Bíblia fala ali no Novo Testamento de 4 Tiagos, né? Esse Tiago, ele é o Tiago, o irmão de Jesus, né? O irmão de Jesus. Se você não sabia que Jesus tinha irmãos, Jesus tinha irmãos, tá? E esse aí
no início do ministério de Jesus, ele não deu muita bola, até não aceitou, mas depois ele se rendeu. E aí Tiago, ele escreve a carta de Tiago, mas ele não tem coragem de se denominar irmão de Jesus, ele fala servo do Senhor. Amém? Interessante, ele abre mão do título, né, de ser chamado irmão de Jesus, para se chamar de servo. Abrindo um parênteses aqui, não há um título maior e melhor do que esse, servo do Senhor. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim: não há título maior. Queira ser sempre servo, que está tudo tranquilo. Então eu quero ler com vocês lá Tiago capítulo 3, a partir do versículo 2, e discorrer com vocês sobre esse capítulo que fala sobre a língua. Como nós vimos, quem consegue guardar a sua boca e a sua língua, ele vai conseguir livrar a sua alma, ele vai conseguir ter uma saúde emocional equilibrada e abençoada. Versículo 2, ele vai dizer: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Tiago está dizendo, meu irmão, se você consegue dominar a sua língua, você vai conseguir efetivamente exercer o domínio próprio em todo o teu corpo. Olha só que interessante. Veja como uma coisa está ligada à outra. Primeiro ele diz, olha, ninguém é perfeito. Ele está dizendo, ninguém é perfeito. Todos nós tropeçamos em muitas coisas, sim ou não? Erramos, falhamos em muitas áreas da nossa vida. Mas ele diz, mas se alguém não tropeça em palavras, se o cara consegue equilibrar, se o cara consegue controlar a sua boca, isso vai dar limite, vai dar equilíbrio para tudo. Ele vai ser uma pessoa disciplinada. Amém, meus irmãos? Por isso que é tão importante. E alguém pode dizer, tá, pastor, mas o senhor está dizendo aí, o próprio apóstolo Tiago está dizendo que todos tropeçamos. Então quer dizer que ninguém consegue. Então está dizendo que nós temos que seguir por esse caminho mesmo. Mas lá na frente, no versículo 10, a parte B do versículo, Tiago vai dizer assim, meus irmãos, não deve ser assim. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Ele está dizendo, nós temos que ter uma outra atitude diante disso. Nós não podemos simplesmente dizer, ah não, pastor, mas não é fácil. Ah não, controlar a língua é difícil. E a Bíblia mesmo diz que todo mundo falha nisso. Então eu não sou diferente de ninguém. Eu vou também agir assim, não. Eu não estou dizendo que de repente você vai conseguir de primeira não, mas você precisa ter a atitude de querer fazer. Amém, meus irmãos? É interessante que a Bíblia não diz que é perfeito o cara que ora 10 horas por dia, jejua 5 vezes por semana. Não estou dizendo que você não tem que fazer isso, você tem que fazer, orar, jejuar, ler a palavra. Mas é interessante que a Bíblia poderia dizer, né? É perfeito aquele que ora, que jejua, que busca a minha presença. Ele está dizendo, não, se torna perfeito aquele que consegue controlar a sua boca.
O problema, irmãos, é que nós estamos vivendo num tempo que ninguém mais, todo mundo fala o que quer. E se acha no direito de falar o que quer. E se acha no direito de ferir os outros. Não, irmãos. Nós precisamos controlar nossa língua. Nós precisamos controlar a nossa língua e a nossa boca. Tiago vai dizer: não convém que seja assim. E se você não controla a sua boca e a sua língua, você está fazendo um mal não somente para os outros, mas para você também. Isso é muito sério. Nós não podemos simplesmente sair abrindo a nossa boca e falando o que dá na telha. Eu disse que era duro. Eu disse que era pesado. Mateus capítulo 12, versículo 36, está um dos textos que eu acho mais pesado na Bíblia, irmão. Olha o que Jesus vai dizer. Que toda a palavra ociosa que sair da boca do homem hão de dar conta no dia do juízo. Diga comigo: misericórdia. O que é a palavra ociosa, irmão? A palavra ociosa é a palavra sem proveito. A palavra que não vai fazer você crescer, que não vai abençoar ninguém, que muito pelo contrário vai botar para baixo, vai derrubar e às vezes até matar. Então o texto vai dizer que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta naquele dia. E muitos vão chegar naquele dia: não, mas eu não falei, eu não disse isso. Aí vai descer a tela, né? Não sei se é 4K, 28K, sei lá o que vai ser, tecnologia celestial. E vai botar a imagem ali do cara e dizer: olha aqui, ó. Então cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã, quando você abre a sua boca para você falar, para você dizer alguma coisa. Tenha cuidado, porque senão as tuas próprias palavras podem te condenar. As tuas próprias palavras. Existe um texto, irmãos, agora não está no esboço, eu não me lembro agora exatamente onde está escrito. Mas o próprio Jesus disse assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que medires, medirão a vós. Eu não sei se você já viveu isso na sua vida, mas eu já vivi. Falo por experiência própria. Não controlei a minha língua. E eu olhei para o irmão e disse: olha aí, ó. Como é que fez uma coisa dessa? Eu nunca faria assim. Linguinha. Dali a 3 meses eu estava fazendo a mesma coisa. Você está entendendo? Então você precisa entender isso, que a língua, irmão. Olha o que Tiago vai dizer, versículo 3. Olha só. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Ele está dizendo, você já viu, né? Olha o exemplo que Tiago pegava pesado também, né? Ele
Ele não está chamando a gente de cavalo, tá, irmão? Ele já está pegando um exemplo. Mas ele diz, olha, o cavalo bota um freio na boca dele e aí você guia. Ele vai para um lado, ele vai para o outro. Ele está dizendo que se nós conseguirmos colocar um freio na nossa boca, na nossa língua, nós vamos conseguir ser guiados, nós vamos conseguir andar da maneira correta. Amém? Aí ele usa o exemplo do navio também, logo mais adiante, né? Que os grandes navios, pode passar, vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. O tamanho do leme em proporção ao navio, irmão, é irrisório. É muito pequeno. Mas o que controla a direção do navio é o leme. Se o leme estraga, se o leme fica sem controle, o navio fica à deriva. Você está entendendo? É isso que Tiago está dizendo, que quem não controla a sua língua, a sua vida está à deriva. A sua vida vira uma bagunça. Porque ele abre a sua boca para falar o que não deve, ele abre a sua boca para fazer o que não pode. E aí no versículo 5, ele diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Eu não sei quanto é que pesa uma língua, né? Mas em relação aos meus 98 quilos, é bem pouquinho. Bem pouco. Só que aqui Tiago está dizendo que a língua é muito pequena, mas ela se gloria, ela adora se gloriar de grandes coisas. A língua, irmãos, ela é um dos instrumentos mais usados por Satanás. Por quê? Porque um dos pecados que Satanás mais gosta é o orgulho e a soberba. Pastor Josué Brandão diz assim, que quanto mais orgulhoso e soberbo você é, mais parecido com o diabo você fica. Não é brincadeira, irmão. E a língua é isso, ela é usada. Ah, não, mas eu, né? Ah, mas eu. É isso que Tiago está dizendo. Ele está dizendo que a língua ela é pequena, mas se gloria de grandes coisas. Mas ele diz, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Um incêndio de grande proporção, ele nunca começa grande. É ou não é? Nunca começa grande. O incêndio, ele sempre começa por uma pequena fagulha. Uma bagana de cigarro. E às vezes uns camaradas, né, fumam e pá. O chão está seco. No que pegou aquela fagulha, puf, grande incêndio. A língua é a mesma coisa. Grandes incêndios começam em famílias, irmãos, por causa da língua. Fala o que não deve, não se controla. Irmãos, se nós conseguirmos controlar a nossa boca, tudo vai melhorar. Amém? Você concorda comigo? Se você conseguir controlar a sua língua, o seu casamento melhora. Se você conseguir controlar a sua língua, o seu trabalho vai melhorar. Seu relacionamento com seus colegas vai melhorar. Ah, pastor, mas você não conhece os meus colegas. Eu não conheço, mas eu conheço você. Se você conseguir controlar
você vai ser vitorioso. Amém? E é interessante, irmãos, que às vezes a pessoa não se liga que a palavra, como eu disse, às vezes ela fere mais do que um tapa. Sim ou não? Porque o tapa, você leva um tapa, dói na hora. Dependendo do tapa, fica uns dias doendo. Dependendo do tamanho da mão, né? Mas você vai doer, vai ficar vermelho, sei lá, passou. Agora, a palavra dita fora de tempo, ela machuca e continua machucando. É tipo aquele espinho que fica lá, o cara está com um sapato meio apertado e está com um espinho dentro. À medida que ele caminha, o espinho vai espetando. Olha o que o Salmos 64, versículo 3 diz. Aos quais afiaram sua língua como espadas, e armaram por suas flechas palavras amargas. Línguas afiadas como espada. Ô irmão, e tem gente assim. Não era para ter. Tem gente, às vezes, dentro da igreja, que a sua língua, ela é uma espada. Quando abre, vup, e sai de perto. Palavras como flechas amargas. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós somos servos de Deus. Quem aqui é servo de Deus? Como eu falei, o nosso exemplo, o nosso padrão é Cristo. Não é o mundo. Não é o que as pessoas dizem. Porque o mundo aí fora diz, bateu na cara, revida. Dá-lhe de volta. Não é assim. Fala mesmo. E tem alguns crentes que têm essa filosofia, né? Não, eu falo mesmo. Mexeu comigo, mas eu falo. Eu sou crente, mas eu não sou cavalo do diabo. Está errado. O que Jesus disse? Aprendei de mim que sou estressado por natureza. Foi isso que ele disse? Aprendei de mim que sou manso e humilde. De quem você está aprendendo? De quem você está aprendendo? Abrir a sua boca, porque tem uns que parecem as metralhadoras, né, irmão? Metralhadora gospel. Provérbios 17, 28, outro texto que eu gosto muito. Salomão, ele vai dizer assim: até o tolo se tem por sábio quando se cala. Irmãos, nós temos que falar menos. Seja o homem pronto a ouvir e tardio a falar. Tinha um quadro de humor, um tempo atrás, que tinha um que dizia: eu só falo quando tem certeza. Não tinha? Tinha, né? Só falo quando tem certeza. Só que era mentira, né? Era totalmente o contrário, né? Só falava bobagem. Mas a frase dela é boa. Tem que ser: só fale quando vá produzir algo de bom, irmão. Volto a dizer,
É fácil? Não. Mas nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. A Bíblia diz que o pecado ele começa na mente e desce no coração. Por que as coisas boas nós não podemos fazer da mesma forma? Começa a colocar na tua cabeça. Até que desça para o teu coração e você põe em prática. Comece a controlar a sua boca. Comece a controlar a sua língua. Pense no que você vai falar, irmão. Não fale sem pensar. Porque depois que a palavra sai da boca, ela é que nem o tiro de flecha. A flecha não volta para a aljava. Ou numa linguagem mais moderna, né? A bala não volta mais para o revólver depois que ela sai. Uma certa feita, uma irmã brigou com um pastor. Achou que o pastor tinha feito algo e o pastor não tinha feito. Mas alguém falou, que o fulano falou, que o ciclano falou, que o beltrano falou, e ela acreditou. E ela, em vez de ir lá e falar com o pastor, tirar a história limpo, ela pegou e falou com toda a igreja. Você não, pai, pastor me fez isso, e pai. Até que um belo dia, conversou com o pastor. E ela chegou para o pastor e disse: pastor, o senhor me perdoa. Eu me deixei levar por alguns e depois eu descobri que não era nada disso. Então eu quero lhe pedir perdão. E o pastor prontamente disse: irmã, não tem problema, eu lhe perdoo. Só que vem aqui comigo, eu quero lhe mostrar uma coisa. Pegou e levou a irmã num viaduto. E levou junto com ele um travesseiro cheio de pena. Pegou e rasgou o travesseiro. Estava um dia de vento. Aquele travesseiro saiu espalhando pena para tudo que é lado. E o pastor olhou para a irmã e disse: agora faz o seguinte, junta todas as penas. E a irmã disse: não, pastor, é impossível. Tem pena agora que se perdeu, não sei nem onde foi parar. Ele disse: pois é, assim são as palavras que você jogou ao vento sobre mim. Eu lhe perdoo, mas essas palavras que você jogou, elas não vão voltar mais. Aí ela entendeu. Então, por isso nós precisamos, irmãos, controlar a nossa língua. Provérbios capítulo 13, versículo 3, diz assim: o que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios, se destrói. Eu não estou dizendo, irmão, veja bem, agora você termina essa mensagem, ninguém mais conversa, né? Ninguém mais se fala. Não, você é inteligente, né? Você sabe o que eu estou falando. Guarde a sua boca, irmão. Guarde a sua língua. Cuidado com as palavras que você profere. Continuando, Tiago, ele vai dizer, versículo 6, a língua também é fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Irmão, quando eu estava lendo esse texto, nossa, me deu um temor, irmão. Me bateu um temor, porque eu pensei, meu Deus, quantas vezes eu emprestei a minha língua para o inferno? Quantas vezes eu emprestei a minha língua para o diabo? Está escandalizado comigo? Não, eu já fiz isso. Claro, não foi conscientemente, né? Acordei de manhã e disse: hoje eu vou emprestar minha língua para o diabo.
né? Hoje eu vou emprestar minha língua para o inferno. Não. Mas não vigiei. Não controlei a minha língua. Satanás, irmão, ele está ali à espreita. Quando a Bíblia diz que Satanás anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, não é, irmão, que o diabo vai estar ali na esquina te esperando, um demônio que vai te engolir. Não. O diabo está ali à espreita, esperando uma palavrinha que você joga aqui, uma murmuradinha que você dá ali, uma coisinha que você fala lá. E aí quando vê, você está emprestando a sua língua para o inferno, para amaldiçoar, para maldizer. Cuidado, irmãos. A língua, ela pode ser inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. E é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Tiago está dizendo, os caras domam o leão. Né? Você já viu leão em circo, né? Os caras domam o leão, tigre. De vez em quando dá umas coisas erradas, né? Mas não consegue dominar a língua. Para ver que o negócio é complicado, irmão. E aí ele diz, aqui ó, versículo 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Viu só? Com ela nós viemos para a igreja, adoramos, aleluia, glória a Deus, eu te amo Jesus, liberdade está nesse lugar, eu sou livre, oh glória, fala em língua estranha, tudo com a língua. Chega em casa, essa mesma língua que bendiz ao Senhor, ai, esse entrevado do capeta, esse incircunciso, a mesma língua. E aí Tiago, ele vai questionar, pode jorrar da mesma fonte, água suja e água limpa? Hã? Até o meio-dia sai água suja, depois fica limpa. Depois, às 18 horas, torna a sujar. Não, irmão. Não pode, não pode. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito imagem, semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. E aí ele diz, meus irmãos, não convém que seja assim. Olha para o seu irmão e diga assim para ele, não convém que seja assim. Ah, pastor, mas dá vontade. Irmão, como já me dizia minha falecida mãe, tenho muita saudade dela, perdi ela muito cedo. Ela dizia assim, vontade é uma coisa que dá e passa. Já ouviu, né? Ah, pastor, mas às vezes dá vontade de falar um monte de coisa. Segura a vontade. Amém? Controla a língua. E diga em nome de Jesus, língua, eu vou me controlar. Tu não vai me vencer. Porque todo o meu corpo quer glorificar o nome do Senhor. Então, querido, que Deus nos abençoe nessa noite. Ele vai dizer no versículo 11, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos?
Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Você quer melhorar a tua saúde emocional, querido? Comece a cuidar do que você fala. Comece a refrear a sua língua. Amém? Ah, mas eu sou assim, pastor. Eu sou estourado. Eu sou explosivo. Irmão, Pedro era explosivo. Sim ou não? O que Pedro fez quando prenderam Jesus? Puxou da espada. Sabe o que eu entendo? Todo o tempo que Jesus andou com Pedro, que Pedro andou com Jesus, Pedro andava armado, irmão. Pedro era a favor do porte. Mas depois que ele tem um encontro com Jesus, que Jesus pega ele, quebra ele e pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Tal, todo aquele processo. Quando Pedro morre, irmãos, Jesus mesmo disse: olha, hoje tu vai onde tu quer, mas vão te pegar um dia. Vão te amarrar e vão te levar para onde tu não quer. Pedro morreu crucificado. Sabia? Só que ele, para demonstrar a mudança dele, ele disse: olha, eu não sou digno de morrer que nem o meu mestre. Então me crucifiquem de cabeça para baixo. Será que ele mudou? Então, meu irmão, a decisão é nossa. Nós precisamos decidir. Nós precisamos tomar a decisão. No Salmo 39, versículo 1. Olha o que diz. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Mas olha o que ele está dizendo. Ele disse: ó, eu disse. O que é isso? Imperativo, decisão. Eu fiz, eu disse, eu tomei a decisão, eu tomei a atitude de guardar a minha língua. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim para ele: vamos tomar essa decisão hoje de guardar os caminhos. Ele ainda diz: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei com a boca, ou melhor, guardarei a boca com um freio. No Salmo 141, a oração do salmista é: põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Olha a oração dele, diz: Senhor, coloca um guarda na minha boca, coloca um anjo na minha boca, Senhor, para eu não falar o que não deve, para eu não proferir o que não deve. Nós poderíamos continuar, tem muitos outros textos, mas eu não quero cansar você. Salmo 34, 13 diz: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Sabe o que é isso, irmão? É pessoas que falam o que não sabem. Elas acham, elas pensam, elas olham para a pessoa. Eu acho engraçado que tem gente, irmão, que nunca falou com a pessoa, mas ele olha para ela, ele já dá toda a ficha. Não, porque o fulano é cheio, porque o fulano é isso, porque o fulano é aquilo, porque olha só o tênis que ele usa. O que isso quer dizer, irmão? Nada.
Lábios enganosos. Aí, muitas vezes, inventam uma história que não tem nada a ver. Aí o salmista está dizendo: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aí, como eu disse, depois que saiu, não adianta mais. Você até pode pedir perdão, Deus até pode restaurar. Mas e aí? E a dor do outro? E o processo? Então que Deus nos ajude, amados. Que Deus tenha de nós misericórdia. Cuide da tua língua. Cuide da tua boca. Deixa Deus usar a tua boca. Olha para o seu irmão e diga isso para ele: seja a boca de Deus. Aleluia. Seja a boca de Deus para abençoar, para profetizar. Paulo diz: em parte falamos, em parte profetizamos. E profetizar não é você receber ali um arrepio e sair e dizer: é isso que te digo. Não. Quando você, sabe quando é que você profetiza? Quando você pega uma palavra, você pode profetizar a palavra para aquela pessoa. E dizer: olha, querido, a palavra de Deus diz assim: oh, eis que te levanto em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: não temas, né? Isso é profetizar, irmão. Você está profetizando a palavra. Não é que, pastor, você não acredita em profecia? Claro que eu acredito. Mas a Bíblia também diz que nós temos que provar as profecias. Nem todo profeta que está por aí dizendo assim diz o Senhor é de Deus, irmão. Cuidado. Amém? Mas use a sua boca para profetizar a palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? 7 vezes cairá o justo, não ficará prostrado. Vai profetizando. Seja a boca de Deus lá na sua casa. Quantos querem ser boca de Deus lá na sua casa? Levanta a mão. Comece a dizer, comece a profetizar lá na sua casa. Dizer: eu abençoo a minha casa, eu abençoo o meu lar. Ah, está difícil, está complicado, mas eu abençoo em nome de Jesus. Use aquilo que Deus tem te dado. Essa língua que você tem aí, ela pode ser um grande poder, uma grande arma contra o inferno, irmão. Amém? Você crê nisso? Então fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Deus seja louvado.